Minha meta pra agosto é não comprar nenhum livro. Então, pelo menos agosto, eu vou tentar não comprar nenhum. Põe isso aí, aquela. Que beleza. Como deu pra perceber, não cumpri meu objetivo. E cá estamos nós então, depois do sucesso que foi o nosso último e primeiro vídeo de unboxing, a gente resolveu fazer mais um. Como deu pra ver logo na entrada, né, do vídeo, alguém tinha prometido que não ia fazer nenhuma compra, nem nada do tipo. E como deu pra Fui ver... por água abaixo. Não cumpri a Não- minha meta não de batemos não... a meta. E pra quem não sabe, gostaria de saber, eu sou a Déia, sou a mãe do Alisson e a mãe do Breno. A gente não fala muito a respeito disso, né? Uma família que lê, então é a mãe com os seus filhos aqui. Bom, vamos começar então? A maioria das compras foi o Alisson que fez. A gente fez algumas comprinhas de livros físicos e algumas de livros em e-book. Esse aqui é um que estava na minha lista, o Dossiê Pelicano, do John Grisham. Eu li um livro dele e gostei bastante. E esse aqui foi meu marido que me deu. Eu peguei o Vida de Dante, aí dando um spoiler de mais uma parte final, né, desse vídeo, que a gente vai comentar das leituras então de setembro. Eu, junto do canal ali Because I Read, né, da Patrícia, ela decidiu então que ela iria fazer a leitura da Divina Comédia, e eu vou tentar acompanhar também, né? Eu sei que não vai ser uma leitura fácil, mas então, para ter algum contexto, né, eu peguei esse Vida de Dante, de Giovanni Boccaccio, para conhecer um pouco mais ali da história do autor. Seguindo, agora você passar as honras. Você nem falou do livro que eu comprei pra você em e-book. Um livro em inglês que é sobre a Beatriz, né? Pois coloque a imagem aqui, porque eu falo que a gente vai colocar a imagem, mas quem coloca é ele, aí ele não coloca. E quando coloca errado ainda. Eu falo de um livro em espanhol, vamos lavar a roupa suja aqui. Eu falo de um livro em espanhol, ele vai e coloca o livro em inglês. Então, Só pra... reclamações, ó, Alisson. Esse aqui, só pra o quê? Só pra você reclamar. Então você vai colocar, antes de eu abrir isso aqui, você vai colocar... Ela comprou um e-book de um livro, acho que falando sobre... Eu não li muito a respeito, mas se eu não me engano, é falando sobre a Beatriz, na história da Divina Comédia, né, ali do Dante e tal. Então eu peguei um livro que conta, né, aborda ali a história, né, do autor, e ela pegou um livro sobre uma das personagens ali. Pra você. Isso, pra mim. Então vai entrar na minha lista aí de leituras. E este aqui é seu. Sófocles, Antígona. E esse daqui, Sófocles, Antígona, é um livro grego, né? Então eu aproveitei uma promoção ali, eu vi. E essas promoções aqui que a gente pegou foi tudo do dia do cliente, né? Ali na Amazon. Tá com o Breno abrir. Eu creio que eu dou conta. Só deixei ele abrir porque é um livro dela. Por que ele tá tirando? Tem que cortar outra parte também. Acelera. Meu Deus, rapaz. Que isso? Um livro? Ah, esse aqui eu comprei pro Alisson. Pais e Filhos do... Turgenev lá? É uma história aí de um pai e um filho, mas tem também a história da Rússia, né? É um conflito de gerações e tem a questão do niilismo. Eu acho que você vai curtir. Eu nunca li nada do autor, mas já ouvi falar bastante. Nossa! Olha o que ela escreveu pra mim no presente aqui. Amor da minha vida, filho querido S2. Espero que goste deste livro. S2. É um presente simples no valor material, mas espero que traga a você alguma reflexão que dinheiro algum traria. Wow. I love you. Gracinha. Obrigado, Ele fez aniversário e aí foi um presente atrasado, além dos outros que eu já dei. Mentira. Bruto. Ok.
que será? O negócio aqui é psicocinfláutico. O que será? Será que ele comprou? Olha, um pra mim. As Bênçãos do Meu Avô. Esse livro aqui, eu vi uma indicação no vídeo do canal Mais Uma Página, do Bruno, que eu vejo alguns vídeos dele de vez em quando, e foi um vídeo que ele estava entrevistando a mãe dele, que é psicóloga, e ela recomendava este livro aqui. São conversas com uma pessoa mais velha, cheia de experiências, e trazendo aí reflexões sobre valorizar as bênçãos que a gente já tem, reconhecer e valorizar essas bênçãos, enfim, um livro para trazer várias reflexões e aprendizados. Eu fiquei super curiosa com diversos livros mencionados naquele vídeo, vou inclusive deixar o link aqui na descrição. E este aqui estava na minha lista, coloquei na minha lista depois desse vídeo e o Alisson comprou pra mim. Ai, que fofo. E agora vê qual é a minha mensagem, a diferença das mensagens. Aproveite seu presente, maninha. De man. Ele me chama de maninha. Por que será? Porque eu sou muito jovem. Seguindo aqui, um dos livros é o Chamados para Criar, um convite bíblico para criar, inovar e arriscar, de Jordan Raynor. Eu já tinha, esse livro ele já estava na minha lista tem um tempo. É um livro religioso, né, mas falando sobre essa questão de você criar coisas, de você buscar inovação em relação à religião, né? Ele fazendo alguns paralelos, esse tipo de coisa, do porquê que nós devemos buscar, né, esse tipo de coisa, criar coisas. E eu achei que poderia ser uma coisa interessante pra gente, que criou um canal, começou um canal e tal. Então achei que poderia ser uma leitura interessante, que fazia sentido. O próximo, os dois próximos, né, da coleção ali do C.S. Lewis. Esse aqui é o Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. E eu peguei também um que eu queria há muito tempo, que é o Regresso do Peregrino. Então são dois livros, né, que complementam aqui essa coleção do C.S. Lewis. Esse aqui, O Regresso do Peregrino, que foi, né, o primeiro livro publicado então pelo autor após a sua conversão. Então eu acho que, assim como os outros livros, né, do Lewis, deve ser uma leitura interessante, por isso que eu aproveitei para fazer a compra então. Obrigado. Tudo meu? Vamos lá, livros e mais livros. A nuvem. Esse daqui eu acho que é o volume 2, né, de uma série. Eu peguei o volume 1 também, deve estar aí dentro. São 3, é uma trilogia, mas eu ainda não comprei o terceiro. E esse daqui, se eu não me engano, é uma ficção, né? Mas que trata sobre a morte. É que o primeiro Esse aí? volume. Ah, eu queria ler Sei isso daí. é? Essa é uma série mesmo. Então você pegou o volume 1 e o volume 2? Isso. Primeiro mandamento: matarás. A humanidade venceu todas as barreiras: fome, doenças, guerras, miséria, até mesmo a morte. Agora os ceifadores são os únicos que podem pôr fim a uma vida, impedindo que o crescimento populacional vá além do limite e a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade. Então é uma espécie de distopia, uma ficção ali que aborda esse tema da morte. E eu achei interessante, mas ainda não peguei o terceiro, aproveitei esses aqui porque eles estavam com uma bela de uma promoção. Esse daqui, Bernard Cornwell, Tolos Imortais. A gente gosta, né, bastante do Bernard Cornwell. Você tá terminando a trilogia ali do Arthur, né? E eu tô lendo as Crônicas Saxônicas. Esse ano ainda eu devo trazer o segundo volume, né, das Crônicas Saxônicas. Então o autor virou um autor que eu meio que sei que se eu encontrar uma promoção dele eu posso comprar sem, que você vai ficar sem chance de satisfeito. errar. Isso. Esse daqui, tanto que eu nem conheço muito sobre a história do livro, mas eu dei uma lida ali, vi que o pessoal recomendava bastante e vi que estava numa promoção muito boa que dava para aproveitar. Esse daqui de Alistair McGrath. Daquele que eu li a biografia do C.S. Lewis. Ah, é? Esse daqui da coleção Fé, Ciência e Cultura, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Então, pelo que eu entendi, é um livro que tenta juntar, né, essas duas questões, a ciência e a religião, para... Parece que ele é cientista, né? E cristão, como eu pude entender. Então, o livro definitivo sobre ciência e fé cristã. Então, achei no mínimo interessante ali para, ao invés de Eu vou ler.
ser inimigos, né? Tratar como inimigos ali religião e Olha. ciência, mas para juntar Ele ambos. comprou. E eu esse peguei, bom. do Stephen King, eu peguei Salem. O King é um autor que eu tinha pensado em passar a comprar os livros dele só em promoções de e-book e tal, porque é muita da coisa de ficção, a gente acaba não lendo tanta ficção assim, né? Tem épocas e épocas, mas principalmente de terror e tal, esse tipo de coisa. Mas algumas histórias dele são realmente muito boas. Então, uma interpretação do autor, né? Publicado originalmente em 1975, Salem é inspirado no Drácula de Bram Stoker, segundo livro da carreira de King. A obra deu origem ao filme Os Vampiros de Salem. Então, você já gravou um vídeo, né, sobre o livro do Drácula e eu achei que seria interessante então ver a interpretação do autor, do King. Esse daqui eu acho que é um presente de aniversário do meu irmão. Vamos descobrir se é esse. Tem duas coisas aí. O Mike cheirando. Então, a gente gosta, né, bastante de luta. A gente, quando eu venho aqui para São Paulo, né, vai ter o UFC de sábado ali de madrugada e tal. Eu e o Breno, a gente sempre assiste. Então, eu resolvi pegar para ele ali um kit, né, da Venom. E aí dá para treinar e tal, camiseta que dá para treinar ou dá para ir para academia. Então, espero que você curta aí, maninho. Eu peguei uma da Venom, uma bandeira do Brasil. Muito obrigado. Tamo junto. Fica aí, tem mais coisa ainda. Tem mais uma caixa. E agora chegou a hora Pesadão. do pesadão aqui. É o box. Vamos lá. Este é o seu box, né? Você que comprou. Eu resolvi pegar então o box da Rússia, né? Que trata sobre Lenin, Stalin e Trotsky. Eu acho que são leituras que eu gostaria de fazer, independente, mas eu acho que principalmente depois que você lê o Gulag e tal, acho que você ainda vai gravar, né, para trazer aqui pro canal, eu acho que você também deve ter despertado um interesse ali para Com conhecer certeza. algumas coisas a mais, entender o que passava na cabeça de certas pessoas que impuseram certos regimes. Pois é. Tem alguns e-books que a gente comprou, né? Eu comprei Agnes Grey, da Anne Bronte. Comprei A Mulher de Branco, do Wilkie Collins, se não me engano. É o Wilkie Collins, não tenho certeza. Eu achei que era do William James, mas Não. não é dele então. Essa Mulher de Wilkie Branco aí eu Collins. acho que é aquela do Supernatural, lembra? Sério? Eu acho que é. Pô, se Porque a for- história de terror lá vem disso. Sim. Se for, eu vou querer dar um livro. E a gente vai falar também agora a respeito das leituras que a gente vai fazer em setembro. Eu vou continuar a leitura de A Leste do Éden. Já passei da metade do livro e agora esse mês eu termino, agora em setembro eu termino. Vou continuar lendo Invisíveis, que foi o livro que saiu no sorteio lá, né, dos meus e-books que eu sorteei para ler. Tô gostando bastante. Os Invisíveis conta a história dos ciganos. Então, invisíveis por quê? Porque são pessoas, Marginalizado? de certa forma, marginalizadas, invisíveis mesmo pro restante da sociedade. Então, tô gostando bastante. O que mais? Gilgamesh, né? A epopeia de Gilgamesh, vou terminar também. Tô lendo com a Adriana, do Literatura Adri. Estou já no finalzinho do livro, mas tem outros livros que eu quero ler que fazem menção à epopeia de Gilgamesh. Inclusive, eu postei no Instagram que eu peguei o livro do Harold Bloom, Abaixo as Verdades Absolutas, não, Abaixo as Verdades Sagradas, uma das duas coisas. Eu coloco aqui na tela também. E pretendo ler este, já comecei, na verdade, a ler, né? E devo ler mais alguma coisa em e-book referente à epopeia de Gilgamesh. Esse aqui também estou lendo, né? Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Este livro aqui eu adquiri num bazar e tô lendo aos pouquinhos e fazendo alguns shorts pro canal. Agora em setembro, mas para ficar pronto já para outubro, né? The Walking Dead, a HQ. Volume 1, né? É o volume 1. E vou ler também A Ascensão do Governador. Esse livro você comprou pra mim de Faz presente, muito tempo, né? Muito tempo. Eu não, Ele não eu leu. não li. Acho que comecei a ler e aí depois acho que eu deixei ele de lado. Então eu vou ler esses dois aqui. E vou ler também O Paciente. Vou deixar aqui na tela a
a imagem, né? O paciente conta a história aí de um rapaz, parece que está internado, né? Num hospital psiquiátrico, algo assim, e o psiquiatra vai até lá e, enfim, vai conversar com ele. Não sei muito a respeito, eu sei que é de terror, horror, algo nesse sentido aí. Então essas são as minhas leituras para setembro. As minhas leituras para setembro, uma delas eu já terminei, que eu até postei, né, na comunidade, que é a Depressão de Spurgeon. Eu já terminei de fazer a leitura, mas eu ainda não escrevi o roteiro, nem gravei aqui pro canal. Um outro livro que eu trarei em setembro, porque esse está na minha lista de 12 livros para 2023, é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E esses livros que eu procuro trazer em setembro, todos eles estão, de certa forma, né, relacionados ali com Setembro Amarelo. Então, e um deles, esse terceiro, né, eu não me recordo o nome do livro exatamente, é um livro que até você tem interesse em fazer a leitura, se não me engano. É um livro em inglês e eu vou colocar a imagem aqui, mas ele aborda um outro lado, né, sobre esse mesmo assunto. Ele vai tratar sobre certas doenças ali da psicologia que estão sendo, de certa forma, super utilizadas, né? Se eu não me engano, o autor ali, ele leva para um caminho de que hoje em dia você tem muitas pessoas sendo diagnosticadas com certas doenças, porém ele mostra como nem tudo é uma doença, ou pelo menos nem todas essas pessoas deveriam estar sendo diagnosticadas dessa maneira. Então eu acho que é uma leitura interessante, né, que deve trazer aí um certo barulho. Eu acho que é um assunto polêmico, né, de certa forma. Um próximo vídeo que eu ia fazer surpresa, ia comentar só aqui, né, para ela, mas acabou que eu já falei, não dá para esconder dessa mulher aqui. Eu comecei a ler, já estou lendo, estou em 25% já do livro Na Natureza Selvagem. E esse aqui é engraçado, né? Mas lá no vídeo provavelmente eu vou comentar sobre isso também. Quando eu comecei a viajar e tal pelo país, ela me recomendou aquele do Jack Kerouac, On the Road, que eu detestei com todas as minhas forças. Agora, esse livro aqui, Na Natureza Selvagem, eu acho que ele faria muito mais sentido para mim se eu tivesse lido naquela época. Em tese, livros que abordam o mesmo tema, né, de certa forma, mas de formas totalmente diferentes. E um último livro que, como eu disse, eu vou tentar fazer a leitura, vou tentar acompanhar ali a Patrícia, né, do canal Because I Read, que é a Divina Comédia. Esse livro, se eu não me engano, o box da Divina Comédia que a gente tem foi um dos primeiros livros que a gente comprou, né, quando a gente decidiu começar o canal e etc. E fala do... Agora vem a parte da zoação. Pode falar. E esse livro sempre foi uma espécie de tabu entre a gente, porque a gente sempre fala, nossa, Divina Comédia é difícil pra caramba, né? Pra ler, eu não tenho conteúdo, não tenho embasamento pra ler, preciso ler 1 milhão de livros antes de poder chegar na Divina Comédia. Há um tempo atrás eu peguei na biblioteca, antes da gente ter canal, bem antes, né? E eu desisti, não consegui continuar a leitura não, tava numa outra vibe, né? A gente tem uma piada interna, né, aqui, que o Breno um dia, tipo, ele ficou tipo, eu não sei o que vocês falam que não dá pra ler, aqui, ó, ele pegou o livro, abriu lá, um homem andando, sei lá o quê. Ele começou a ler, falou, não sei o que vocês... dificuldade, não sei o né? que vocês não conseguem entender aqui. É tão simples, é só ler e interpretar aqui já era. Tá mais certo ele do que a gente. Então, assim, eu sei que fazendo essa leitura agora, com certeza vai ficar um monte de coisa pelo caminho, eu não vou entender um monte de coisa, mas, pelo menos, na segunda, na terceira, na 10ª vez que eu pegar ele pra ler, já não vai ser um completo mistério. O que foi engraçado aquela vez que eles falaram ler, então eu falei, pô, não sei se a linguagem é difícil e tal, aparentemente não, mas depois eu fui entender que eles estavam querendo dizer que eles não conseguiam entender muito bem o livro, mas ler, pô, é fácil. Assim. Fora que é tipo poema, né, já é outra estrutura. Eu acho que a gente vai amadurecendo e vai ficando com um preconceito, na verdade, né? Com medo, porque tanta gente fala, e eu acho que ele foi o mais sensato, porque ele pegou o livro e começou a ler e falou, não sei qual é a dificuldade. É só um livro como qualquer outro livro. E eu acho que às vezes a gente tem que pegar o livro e ler dessa forma. Tudo bem se você não entender depois, se você chegar no final do livro e disser assim, putz, não entendi nada, eu li o livro inteiro, não entendi nada, mas você tentou. Mais pra frente, como você falou, numa segunda leitura, numa terceira, você vai estar com um embasamento maior para você conseguir entender. Mas se você não começar uma vez, né?
Você nunca vai ler. A gente é muito assim, né? Você vai amadurecendo e vai ficando com pra medo. ler esse daqui, eu preciso ler esse outro antes e tal. E aí virou uma piada interna e meio que travou ele, né? Porque se a gente não tivesse feito a piada, talvez ele tivesse lido a Divina Comédia, né? Ia ter dado uma aula ainda. Pois é. Tá vendo? Você fez certo e a gente fez errado. Mas é normal, né? Assim mesmo. Agora você vai ler, vai ter que entender tudo. Senão você vai passar um carão. Mas eu não falei que vou gravar vídeo nenhum. Você vai ler. Tá, então é isso, né? Se vocês quiserem comentar aí quais são os livros que vocês vão ler ou quais os livros que vocês compraram. Comenta aqui Inclusive embaixo. tem um desafio, né? Vamos tentar fazer assim. Ela tentou se comprometer a não fazer nenhuma compra no mês de agosto, né? Não conseguiu. Eu vou tentar não comprar nenhum livro, pelo menos em setembro. Era setembro e outubro, mas eu tô muito ousado. Falar uma coisa aqui que eu vou cumprir. Eu não compro nenhum livro até dezembro. Bom, fica aqui então o nosso segundo vídeo de unboxing, mais leituras de setembro. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.